Graça e paz, nobre. Queremos externar a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Você que nos deu o privilégio de assistir o vídeo que a gente gravou anterior a este, e não apenas assistiu, mas compartilhou do vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Você prestou um exímio trabalho para o reino, porque outras pessoas puderam assistir o vídeo e ouvir a palavra que nós propomos a ministrar nessa quarentena que nós estamos inseridos no seu contexto. E como prometi dar sequência ao assunto, para quem está se conectando conosco agora, nós estamos falando sobre os 3 grandes inimigos da nossa fé, que é a ansiedade, a dúvida e o medo, fundamentado na primeira epístola de João, no capítulo de número 5, no verso de número 4, quando João disse que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aprendemos com João 2 coisas neste versículo. Primeiro, que para se vencer o mundo tem que ser nascido de Deus. Segundo, que o instrumento que nos garante vitória contra o mundo é a nossa fé. Por isso nós estamos falando desses inimigos que querem enfraquecer a nossa fé, em especial nesses dias de quarentena que nós estamos inseridos neles. A gente percebe que numa quarentena a gente vai ficando um tanto entediado, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando incomodado, inquietos, até porque a gente vinha de um ativismo descomunal e de repente a gente deu uma parada um tanto abrupta, sem planejamento. As circunstâncias foram que nos levaram a parar, a estagnar, a ficar circunscrito num espaço fechado que é o nosso lar nesta quarentena, e automaticamente isso se torna um campo fértil para que a nossa fé seja agredida, para que a nossa fé seja atacada, para que a nossa fé seja confrontada. Mas João garantiu que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E dentre esses 3 grandes inimigos da nossa fé, a ansiedade, como nós falamos no vídeo anterior, é o protagonista dos 3. Ela é o principal inimigo. Ela é o inimigo mor. Ela é um inimigo que trabalha de alguma forma sutil, que trabalha de alguma forma, de forma sorrateira. Ela se manifesta não com estereótipo, né? Não de fora para dentro, mas ela se manifesta de dentro para fora, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E não há um clima tão oportuno para ela atuar quanto esse, de pânico, de pavor, esse momento de revés,
de turbulência, de ventos contrários, os quais têm assoprado com ímpeto sobre nossas vidas. E nós afirmamos no vídeo anterior que para se vencer a ansiedade, nós precisamos fazer conhecido diante de Deus a nossa petição, por meio da oração, súplicas e ações de graças. E aí vem a cura, para que a paz, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Palavras do apóstolo Paulo, de maneira que o coração é a saída da vida. Ele é enganoso, perverso. Então, para protegê-lo, nós precisamos, na verdade, tomar o escudo da fé. Pois o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, e dentre as armaduras que ele declina considerações no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, ele fala sobre o escudo da fé, tomando o escudo da fé com o objetivo de aplacar todos os dardos inflamados do maligno lançado contra a nossa fé. E como a fé é a célula máter, como a fé é a célula mãe, é a força motriz que nos impulsiona neste processo de relacionamento interpessoal com Deus. Como a fé, ela é a força motriz da nossa praticidade de vida cristã, automaticamente, num momento de quarentena como este que nós estamos inseridos, Satanás, altamente oportunista, ele vai usar de todos os recursos que lhe são disponíveis com o objetivo de atacar essa fé que é instrumento de vitória contra o mundo. De maneira que já afirmamos como se vence a ansiedade, e hoje a gente quer falar sobre a dúvida. A dúvida é o segundo grande inimigo da nossa fé. E a gente já olhando a ansiedade, a gente descobriu que a ansiedade, ela se manifesta. E da mesma forma que ela se manifesta, de uma forma muito sutil, de uma forma muito sorrateira, ela se retira. Mas antes dela se retirar, ela aciona a sua secretária executiva, que é a impaciência, com o objetivo de que a impaciência nos deixe inquietos, nos deixe, de alguma forma, perturbados emocionalmente, nos deixa, de alguma forma, pronto para tomarmos atitudes precipitadas, de maneira que ela, a impaciência, ela se manifesta em nós com uma missão, com um propósito específico de gerar em nós um filho da ansiedade. E aí você me pergunta, quem é o filho, pastor Samuel Ribeiro, da ansiedade? O filho da ansiedade é a dúvida. A dúvida é gerada no nosso coração quando a gente está possuído, impregnado de impaciência. Aí a dúvida se manifesta. E para vencer a dúvida, Tiago nos passa uma receita. Ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. De maneira que
Você viu que para vencer a ansiedade você tem que fazer conhecido diante de Deus a sua petição, por meio da oração, da súplica e de ações de graças. E para fazer conhecido a sua petição diante de Deus, por meio da oração, da súplica e de ações de graças, você precisa da fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas também é a certeza daquilo que você espera da parte de Deus. E é uma forma de agradar o coração de Deus. Ela é um instrumento que agrada o coração de Deus, pois o escritor da carta aos Hebreus disse que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então você vai precisar se utilizar desse mecanismo chamado petição, tá? E aí Tiago vem e reforça, dizendo, quando você usar da petição para fazer conhecido diante de Deus, através da oração, da súplica e de ações de graça, as suas necessidades, você peça, porém com fé, sem duvidar, sem dar margem para dúvida. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, impelida pelo vento, e ele diz, não pense, tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. Nesse processo de quarentena, a gente fica frágil, a gente fica vulnerável, a nossa debilidade aflora, a gente se sente minúsculo e impotente diante de um quadro sombrio, obscuro, que se desenhou à nossa frente e nós somos incapazes de revertê-lo. E diante desse quadro, a tendência é esses inimigos se manifestar. Primeiro a ansiedade, aí ela aciona a sua secretária executiva, que é a impaciência gera em nós um filho dela, que é a dúvida, e a dúvida nos deixa em cima do muro. A dúvida nos leva a titubear. A dúvida, ela, na verdade, nos deixa, às vezes, duvidando de tudo e de todos. E chegamos ao extremo de duvidar até das promessas de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos nos prevenir contra esses inimigos. E Tiago disse que peça, porém, com fé, sem duvidar, sem dar margem, lugar para dúvida. E eu entendo que assim como a ansiedade tem uma secretária, que é a impaciência, que tem a função de gerar em nós um filho dela, que é a dúvida também se dá ao direito de ter uma secretária, de ter um secretário. E quem é o secretário da dúvida? O secretário ou a secretária da dúvida é a inconstância. A inconstância é secretária executiva da dúvida. E Tiago foi enfático. Ele disse, peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Aí ele faz uma afirmação, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Que homem é esse que não receberá alguma coisa do Senhor? O homem inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. Então, qual é a função da inconstância nesse processo? Assim como
a função da impaciência? Gerar um filho em nós da ansiedade, que é a dúvida. A inconstância tem a função de gerar um filho da dúvida em nós, que é o medo. Mas antes que ela processe esse projeto de gerar em nós um filho, que é o medo, ela nos deixa, meu nobre, sentenciados a não receber nada da parte de Deus. E aqui eu abro um parênteses para te abrir os olhos. Muitas coisas que não progridem, muitas coisas que não avançam, muitas coisas que não saem do chão, que não decolam, que não alçam voo, que não acontecem no sentido de realizar os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente fica magoado, sentido, e a gente pega a culpa de tudo isso que não está dando certo e coloca no ombro, no colo do diabo. A gente acha que o diabo é que tem se atravessado no nosso caminho para obstruir a nossa passagem e impedir o nosso progresso. Mas sob o ponto de vista de Tiago, tem nada a ver com o diabo. Você está entendendo? Isso que eu queria abrir os seus olhos. Tem nada a ver com o diabo. Ele disse: peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida, agitada pelo vento. Não pense, tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Que homem é esse? Um homem inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. Então, uma pessoa inconstante, uma pessoa vacilante, que começa algo e não termina, uma pessoa inconstante, que nada que ela começa, ela consegue terminar. Tudo na vida dela fica no meio do caminho. Promete, mas não cumpre. Você está entendendo? Isso é fruto da ação desses inimigos na sua vida. É fruto da ação da ansiedade, da impaciência, da dúvida que aciona a sua secretária executiva, que é a inconstância. A inconstância nos deixa sentenciados a não receber nada da parte de Deus, porque Tiago conclui dizendo: não pense o homem que é inconstante, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem inconstante, vacilante em todos os seus caminhos. Sabendo disso, nobre, nós precisamos nos precaver contra esses inimigos que são oportunistas, e o campo está fértil para a ação deles contra a nossa fé, que é instrumento de vitória contra o mundo. O campo está fértil. Há um clima de insegurança, há um clima de pânico, há um clima de medo, há um clima, meu nobre. Parece que a gente está pisando em casca de ovos. Parece que a gente está pisando em areia movediça. A gente não tem aonde se equilibrar no processo desta quarentena, a não ser em Deus, por intermédio da nossa fé. Por isso, assim como Paulo deu a receita para vencer a ansiedade, dizendo que devemos fazer conhecido diante de Deus a nossa petição, por meio da oração, da súplica, para que a paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração contra a ansiedade, nós precisamos de usar da mesma estratégia que Jesus usou para vencer a dúvida, pois ele foi batizado nas águas do Jordão por João Batista, e assim que ele é batizado, o céu se abre e o Espírito desce em forma corpórea de pomba sobre ele.
E o Pai grita para todo o universo escutar: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, de imediato, o Espírito leva ao deserto para ser tentado. E Jesus entra num processo de quarentena, 40 dias e 40 noites no deserto. E nesse processo de quarentena, ele fica frágil como ser humano, igual você e eu, de pele, carne, osso e músculo. Ele fica frágil porque ele está em jejum 40 dias. E aí está debilitado, vulnerável, está frágil, e o diabo oportunista entra no circuito e usa uma condicional para colocar dúvida na afirmação do pai que disse que ele era filho amado. E o diabo diz: se tu és filho de Deus, olha aí, tem umas pedras no formato de pão aí. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus dá a réplica para ele, se utilizando da palavra escrita. Jesus disse: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu nobre, você vai vencer a dúvida se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que você fizer, você prosperará. Mas para isso você precisa, toda vez que o diabo atacar sua fé com a dúvida, vença ele como Jesus venceu, pela palavra. Em nome de Jesus, eu espero que você receba essa palavra e a ponha em prática nessa quarentena. E que a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, seja impetrada no teu coração, no coração dos teus familiares, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Nobre, se você foi abençoado por essa palavra, se de alguma forma ela te confortou, te consolou, te encorajou, por gentileza, compartilha dela nas suas redes sociais com os seus amigos e deixa lá o seu comentário para nos estimular a continuar. No próximo vídeo eu vou falar sobre o medo, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.